Tarde, boa tarde. Muita bênção, muita paz, muita alegria. Que Deus abençoe a todos aí. E nós vamos fazer uma live toda especial. Todas as lives são especiais, porque os assuntos são fenomenais, são assuntos maravilhosos. E eu vou estar falando um assunto... E sempre eu falo assuntos que as pessoas gostam de pesquisar, as pessoas comentam. E neste momento, nós vamos falar sobre o determinismo e a Bíblia. O que é o determinismo, né? O que acontece? Eu fiz uma live hoje sobre o tempo, né? Como nós encaramos o tempo. As pessoas falam, o fulano morreu no tempo que chegou o momento, que chegou a hora, porque estava marcado e tal. Oi Nina, tudo jóia, tudo bem? Aí vamos falar aí sobre o determinismo. Me acompanha aí, coloca coraçãozinho se gostar, pode fazer algum comentário, tá? E vamos ver aqui o que a Bíblia nos fala sobre o determinismo. O determinismo é a ideia filosófica de que tudo o que acontece já estava previamente definido. Aconteceu porque tinha que acontecer, já estava escrito. Quer dizer, se você casou com alguém e não deu certo, é porque já estava escrito que você teria que casar com aquela pessoa e não iria dar certo. A tua casa pegou fogo porque já estava predeterminado para isso acontecer. Então o determinismo é a ideia filosófica de que tudo que acontece já estava marcado, já estava previsto, seja por leis naturais, seja por destino, por Deus ou causas anteriores. E nesse pensamento não existe verdadeira liberdade. Cada evento seria... Nesse pensamento não existe verdadeira liberdade. Cada pensamento seria inevitável. Aí existem vários tipos, né, de determinismo. Nós iremos ver aqui e detalhar. O determinismo teológico. Deus já determinou tudo o que acontece. Vejamos a explicação sobre isso. O que é o determinismo teológico? O determinismo teológico é a ideia de que Deus determina todas as coisas que acontecem, incluindo todos os eventos, escolhas humanas e o curso da história. Segundo essa visão, nada ocorre fora da vontade soberana de Deus. Aí nós temos aí duas fontes principais. Determinismo forte, ou estrito, ensina que tudo foi decretado por Deus com antecedência. E não existe liberdade humana genuína, porque Deus já determinou, então tem que acontecer, né? E a pessoa faz aquilo que Deus determinou que ele faria. Quer dizer, eu sou simplesmente um robô que tem que obedecer ao que já aconteceu, ao que já foi determinado. É uma visão comum em alguns ramos mais rígidos da teologia reformada. Então eu não tenho a liberdade realmente de escolher, porque já está definido. Determinismo suave ou compartibilista defende que Deus é soberano e controla tudo.
Mas os seres humanos fazem escolhas reais, ainda que Deus as conheça de antemão e as governe. É a visão mais fluente na teologia cristã tradicional reformada. Base bíblica usada para defensores do determinismo. Os textos, que são os textos usados para defender que Deus determina tudo. Deus faz todas as coisas segundo a sua vontade. Efésios 1 e 11. Agora observe aqui. Deus faz tudo segundo a sua vontade. Não está escrito aqui que Deus determinou e tem que acontecer. Deus faz tudo segundo a sua vontade. Claro, está correto, está certo. Provérbios 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhes dirige os passos. Deus dirige os nossos passos na realidade. Deus nos conduz. É a mesma coisa dizer que Deus escreve a minha história. Se Deus escreve a minha história, quer dizer que eu não tenho participação? Eu não tenho decisão? Eu não tenho o poder de decidir? Isaías 46, versículo 10. Deus declara o fim desde o princípio. Deus já conhece todas as coisas. Deus sabe todas as coisas, não é de antemão. Base usada contra o determinismo. Textos que defendem o livre-arbítrio. Deuteronômio 30 e 19. Escolhe, pois, a vida. Eu creio nisso aí. Eu escolho aquilo que eu vou seguir. Não há algo traçado que já tem que acontecer. Porque senão não haveria realmente o livre-arbítrio, não haveria o meu direito de escolher. Por exemplo, eu estou fazendo esta live, já estava escrito que eu ia fazer essa live. Josué 24:15, escolhei hoje a quem servireis. Então observe aí que há um poder de decisão, há um poder de escolha. Ezequiel 18:23, Deus não deseja que o ímpio morra, mas o justo também morre. Mas nesse caso, que o ímpio morra em pecado. Uai, por que morreu? Porque foi a vontade de Deus. É justamente a live que eu fiz. O desejo de Deus não é que o ímpio morra eternamente em pecado. Mas a escolha não é de Deus, a escolha é do homem. Eu escolho servir a Deus ou não. Problema do determinismo teológico. Nós temos aí um problema moral. Se Deus determina tudo, então Ele determina o pecado? Eu me lembro de uma vez que uma irmã, eu dirigi a igreja em Belo Horizonte, e aquela irmã me procurou. Ela havia saído com o marido da outra irmã. E a outra irmã deu uma surra nela, bateu nela. E ela foi me procurar, falando um monte de situações, e disse, uai, mas por que Deus deixou então que eu saísse com o marido da irmã? Aí eu disse, uai, quer dizer que é Deus que mandou você sair com o marido da irmã? Vocês entenderam? Cada pessoa quer uma justificativa para o seu erro, para o seu pecado. Complicado entendermos tudo isso. Se Deus determina tudo, então Ele determina o mal? Muito embora que Isaías diz que eu faço o bem e crio o mal. Faço a paz e crio as trevas. Já fiz muitas lives falando sobre Deus é o autor do mal. Deus é o autor do pecado. Por que então Deus permite que o mal ele continue, ele persista? É aquilo que eu falei aqui na live. Deus nos dá o direito de escolha, Deus nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos escolher ou não. Ele determina quem será salvo e quem será condenado? Na presciência de Deus, Ele já sabe da realidade.
quem será salvo e quem será condenado. Porque se a pessoa ela já está predeterminada para a condenação, e o sacrifício de Jesus, que o Senhor disse, a Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso gera conflito com a ideia bíblica de justiça, porque Deus ele é justo, ele é o justo juiz que julga retamente e justamente. Aí nós temos aí problemas da responsabilidade. Se tudo já está determinado, o homem realmente escolhe, pode ser responsabilizado, pode ser culpado ou premiado, porque a Bíblia diz que cada um queixe-se dos seus próprios pecados. Eu não posso culpar outras pessoas pelos meus erros. Eu tenho que assumir a minha culpa. Eu tenho que ver realmente aquilo que eu estou seguindo. Vejamos aqui alternativas teológicas ao determinismo. Aí nós temos o arminianismo, ok? Que defende o livre-arbítrio real, presciência divina sem determinação, que Deus sabe de antemão, que Deus sabe tudo, Deus sabe todas as coisas. Boa tarde aí para quem está entrando, ok? E responsabilidade humana plena, a responsabilidade pelos meus atos. Eu peco, eu desobedeço, e eu tenho as consequências do pecado. Então observem, eu sou responsável pelos meus atos, eu sou responsável pelos meus pecados. Aí eu tenho um molinismo que defende que Deus conhece todos os futuros possíveis, ciência média, uma ciência média, e preserva o livre-arbítrio, mas dirige a história colocando cada pessoa no cenário onde sua escolha livre ocorre. Na realidade, Deus é soberano, Deus controla o universo, Deus controla todas as coisas, Deus ele controla todas as situações. Aí nós temos aí também, o teísmo aberto, Open Trance, que defende que Deus conhece tudo e que pode ser conhecido. Mas o futuro não está 100% determinado. E a liberdade real e consequências reais. O determinismo teológico, ele ensina que tudo está decretado, mas levanta questões profundas sobre liberdade humana, justiça divina e responsabilidade moral. Muitos teólogos eles defendem que Deus é soberano, mas o ser humano tem liberdade genuína, não absoluta. E Deus interage com as escolhas humanas sem anulá-las. Agora vejamos o determinismo causal. Tudo é feito de causas naturais. O determinismo causal, ele é uma visão filosófica segundo a qual todos os eventos no universo possuem uma causa anterior que os explica e determina. Nada acontece ao acaso. Vocês estão me seguindo aí? Cada acontecimento é resultado de uma cadeia contínua de causas e efeitos. Esse conceito atravessa a filosofia, a ciência, a teologia e até debates contemporâneos sobre a liberdade humana.
Conceito de determinismo causal. O determinismo causal afirma que todo evento possui uma causa específica. Se conhecêssemos todas as condições anteriores, poderíamos prever com precisão tudo o que acontecerá. A realidade funciona como uma cadeia ordenada, regida por leis naturais ou divinas. Essa visão ela se opõe à noção de acaso absoluto e está intimamente ligada às discussões sobre livre-arbítrio, responsabilidade moral e ciência. Vejamos aqui então as raízes do determinismo. Na filosofia antiga, Aristóteles ele introduziu a noção de causalidade, causa material, formal, eficiente e final. E o estoicismo, que defende que o universo é racional e determinado pelos jogos. Ou seja, determinado pelo logos, ok? Pelo logos. Na filosofia moderna, nós temos aí Descartes, um universo máquina, onde tudo funciona por leis mecânicas. E nós temos Spinoza, tudo é necessário, nada poderia ser diferente do que é. E Leibniz, que fala sobre a ordem racional criada por Deus. Na filosofia contemporânea, nós temos Laplace, que formula o determinismo científico extremo, o demônio de Laplace. E a neurociência atual, deixa eu dar um oi aqui, e a neurociência atual, que debate sobre nossas decisões, sobre se as nossas decisões elas são determinadas por processos cerebrais anteriores à consciência. Vejamos aqui o determinismo causal na ciência. Na física clássica, nós vemos aí na física newtoniana, o universo é totalmente previsível. Se conhecermos a posição e a velocidade de cada partícula, poderemos prever o futuro inteiro. E na física quântica, a física quântica moderna introduz elementos probabilísticos e alguns interpretam isso como indeterminação. Outros, porém, como caos com ordem escondida. Vejamos aí a biologia e a neurociência. Processos biológicos também seguem cadeias causais, que é a genética, o ambiente, a neuroquímica e a neuroquímica. Isso levanta questões sobre a liberdade humana. Boa tarde para quem está entrando. São várias pessoas que estão entrando. Vejamos agora o determinismo e o livre-arbítrio. A pergunta central: se tudo é causado, temos liberdade real? Existem três respostas principais: determinismo rígido, incontabilista, incompatibilista. Vou repetir a palavra: incompatibilista. Não existe livre-arbítrio. Somos resultado das causas que nos formaram. E temos o libertarismo, que é o indeterminismo, a liberdade genuína. Nem todos os eventos são determinados. E o compatibilismo, o livre-arbítrio é compatível com o determinismo. Agimos livremente quando nossas ações vêm de nossa vontade,
mesmo que essa vontade tenha causas. Prestem bem atenção, porque é um assunto complexo. Determinismo causal e teologia. No campo teológico, especialmente no cristianismo, o determinismo aparece em debates sobre a soberania divina, a providência divina, a predestinação e o livre-arbítrio humano. O determinismo teológico afirma que Deus determina todas as coisas. Oi, pessoal. Que Deus determina todas as coisas. Exemplos: Agostinho, Calvino. E a teologia arminiana defende a liberdade humana com presciência divina, mas sem determinação absoluta. E há perspectivas bíblicas, textos usados para o determinismo. Nós vemos Isaías capítulo 46, versículo 10. Meu conselho permanecerá e farei a minha vontade. Romanos 10, a escolha soberana de Deus. E textos usados para a liberdade. Deuteronômio 30, 19, escolhe, pois, a vida. Josué 24, 15, escolhei hoje a quem servireis. A tensão entre soberania divina e liberdade humana é um dos pontos mais debatidos na teologia. Vejamos o determinismo causal no cotidiano. O conceito ele influencia a psicologia, que é comportamento condicionado por experiências passadas. Temos determinados comportamentos porque tivemos determinadas situações lá no passado. O direito, que debate sobre a responsabilidade penal. E a ética, se somos determinados como julgar moralmente. Críticas ao determinismo causal. A redução da liberdade humana, que limitaria a responsabilidade moral. Indeterminação quântica sugere imprevisibilidade. Experiências internas de escolha, que é a sensação de autonomia. Complexidade do mundo real, o sistema caótico, tornam previsões impossíveis. O determinismo causal é uma das teorias mais antigas e influentes na filosofia, na ciência e na teologia. Ela interpreta o universo como uma cadeia contínua de causas e efeitos, oferecendo uma visão racional da realidade. Contudo, levanta questões profundas sobre liberdade, ética e responsabilidade. Compreender essa teoria na realidade ajuda a entender melhor as nossas decisões, nossas crenças e a própria estrutura da realidade. Agora veja, nós já falamos aqui sobre o determinismo teológico, o determinismo causal, e agora vejamos o determinismo fatalista. O determinismo fatalista é a concepção segundo a qual o futuro está totalmente fixado e nada do que o ser humano faça pode alterar acontecimentos que virão. Essa visão defende que existe um destino absoluto, imutável e inevitável, que independe da cadeia de causas e efeitos. A definição geral aqui, o fatalismo sustenta que o futuro é único e não pode ser modificado. Todas as ações humanas são irrelevantes para o resultado final. E o destino está determinado por forças externas e superiores, deuses, o cosmos, fado ou destino cego. Essa posição é diferente de outros tipos de determinismo, pois neste, a ação humana não contribui para o curso dos acontecimentos.
Boa tarde para quem está entrando. Diferença entre o determinismo fatalista e o determinismo causal. O determinismo causal, ele afirma que tudo possui uma causa anterior. As escolhas humanas fazem parte da cadeia causal. E as nossas ações influenciam os efeitos futuros. Já o fatalismo, nossas escolhas não importam para o resultado. Mesmo que a pessoa haja ou deixe de agir, o futuro será o mesmo. A causa não é o foco, e sim o destino final. Exemplo simples. Determinismo causal. Se você estudar, aumentará a chance de passar. O fatalismo. Se você vai passar ou não, isso já está decidido. Estudar não altera nada. Em qual desses três você está aí? No determinismo teológico, no causal ou no fatalismo? Origens históricas do fatalismo. Nós temos a mitologia grega, ideias de Moiras, as três fiandeiras do destino, que determinavam o fio da vida de todos. E nós temos o estoicismo, embora não totalmente fatalista, contém elementos de destino inevitável. E para muitos estoicos, só poderemos aceitar o destino, o amor fati. Só podemos aceitar o destino. Quer dizer, eu tenho que aceitar. Filósofos modernos. Schopenhauer, que via a vontade humana como ilusão. Nietzsche, que reinterpretou o destino como afirmação da vida. Agora vejamos aí fatalismo e teologia. Na teologia, o fatalismo aparece quando se entende que Deus determina tudo sem considerar nenhum aspecto humano. Entretanto, essa visão não reflete a maior das tradições cristãs que distinguem soberania, que Deus governa tudo, o fatalismo, tudo está rigidamente fixado, sem participação humana. E como a Bíblia se diferencia do fatalismo? A Bíblia apresenta escolhas reais. Deuteronômio 30, 19, Josué 24, 15. Eu decido, eu escolho. Oi, Narciso, tudo bem? Mário, Leonel, tudo bem? E Deus responde às orações seguindo o que ações humanas importam. A vontade de Deus se cumpre, mas por meio de pessoas, escolhas e processos. Assim, a teologia cristã tradicional rejeita o fatalismo rígido. Consequências filosóficas do fatalismo. O fatalismo levanta vários problemas. A responsabilidade moral. Se nada pode ser mudado, por que agir certo ou errado? O sentido de vida. O destino imutável pode gerar apatia e desânimo. E a ética, decisões não têm peso moral. O existencialismo confronta o ser humano com o universo sem liberdade. Vejamos aqui, pois, as críticas ao fatalismo. Cadê os coraçõezinhos aí, gente? Enfraquece a autonomia humana. Ignora a complexidades da causalidade, desconsidera experiências humanas de mudança e transformação, e não se sustenta diante de sistemas caóticos ou probabilísticos. O determinismo fatalista, ele oferece uma visão radical do destino, mas é amplamente rejeitado por grande parte da filosofia e da teologia, devido à sua negação da responsabilidade humana e de qualquer possibilidade de mudança. Ele se
diferencia do determinismo causal por excluir totalmente a relevância das ações humanas. O determinismo fatalista é a visão de que todos os acontecimentos estão fixados de maneira imutável, independentemente das ações humanas. Diferente do determinismo causal, no qual os eventos são determinados por causas anteriores, o fatalismo afirma que o futuro acontecerá de um único modo, que as pessoas hajam ou não, quer que as pessoas hajam ou não. E as características desse fatalismo o futuro é inevitável, as escolhas humanas não alteram o destino, a realidade funciona como um roteiro pré-escrito. Diferenças entre o determinismo causal e fatalismo. O determinismo causal, tudo tem uma causa, nossas escolhas fazem parte da cadeia causal. No fatalismo, nossas escolhas são irrelevantes, o resultado final é sempre o mesmo. Aí nós temos aí os exemplos históricos na história e na filosofia. Nós temos os estoicos que acreditavam em um destino inevitável, embora defendessem responsabilidade moral. E as mitologias antigas, o destino traçado pelos deuses. Os deuses traçaram o destino da pessoa. E Schopenhauer, a vontade humana é ilusão, e somos conduzidos aí por forças inevitáveis. Teologia e fatalismo. O fatalismo teológico aparece quando se interpreta Deus como o que já determinou, que Deus já determinou tudo de modo rígido e imutável, tornando inútil as decisões humanas. Contudo, essa visão não é aceita por grande parte dos teólogos, da teologia cristã. Aí nós vemos a soberania divina, o fatalismo, a providência, a inevitabilidade absoluta, e o fatalismo enfraquece a responsabilidade moral, torna irrelevante o esforço, a oração e a ética, e não explica a experiência humana de escolha. É muito interessante tudo isso aí, O determinismo existe na Bíblia. A Bíblia mostra realmente que Deus é soberano, mas também o ser humano ele tem a sua responsabilidade moral, o seu direito de escolher. Isso significa que a Bíblia não é determinista no sentido filosófico rígido, mas apresenta um equilíbrio. Soberania divina, Deus conhece o futuro, Isaías 46, versículos 9 ao 10. E Deus tem planos eternos, Efésios 1 e 11. Quer dizer, isto é, esse plano eterno de Deus é porque está na presciência de Deus. Ele nos escolheu desde o ventre, ou antes que nós nascêssemos, ele já havia nos escolhido. Até ouvi uma live curta de um pastor, ele falando que Deus nos escolheu antes, por isso que eu nasci. Eu não nasci e Deus me escolheu. Ele já me escolheu antes. Mas tudo isso está no conhecimento, na vontade absoluta de Deus, na presciência de Deus, Porém, a soberania na Bíblia não é tirania, não elimina as decisões humanas. Deus me dá o direito. Ele diz, entrai pela porta estreita. Ele não diz, você tem que entrar. Entrai. É você quem decide. Eu ofereço vida. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde. É uma escolha, é uma decisão. Apocalipse 3:20 fala isso, que estou à porta e bato. Se alguém entrar, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele. Cadê os coraçõezinhos, gente? Cearei com ele e ele comigo. Isso implica em comunhão, em decisão. Aí nós temos o livre-arbítrio humano. A Bíblia mostra que Deus chama, mas o ser humano responde. Escolhi hoje a quem servireis. Josué, capítulo 24, versículo 15. Eis que eu estou à porta e bato. Apocalipse 3:20, eu já citei. Quero
mas não obrigarei. Princípio presente em toda a narrativa bíblica. O ser humano é cobrado por suas decisões. Se tudo fosse predeterminado, não haveria responsabilidade moral. A Bíblia rejeita o determinismo fatalista. O fatalismo diz, vai acontecer de qualquer jeito, não importa o que eu faça. A Bíblia diz o contrário, a oração muda o cenário. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Chama o povo que se chama pelo meu nome, confessar, se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados. Então eu ouvirei dos céus a sua oração e sararei a sua terra. Isto é, quando eu oro, as coisas elas ficam mais leves. Quando eu oro, Deus vai aí intervir na situação. Decisões mudam destinos, Provérbios 3, 1 ao 2. Arrependimento altera consequências, Jonas 3 e 10. Quando eu me arrependo, aquela sentença de morte da minha vida é anulada. Então veja, Deus nos dá o direito de escolher a quem você vai servir. Você vai orar ou não vai orar? Por exemplo, eu escolhi estar fazendo lives online, ok? E não estar ligado mais a um ministério, ao jugo humano. Portanto, a Bíblia não ensina fatalismo. A visão bíblica correta sobre soberania responsável, nós vemos aí, Deus é soberano, nada acontece sem a sua permissão, Deus está no controle de toda e qualquer situação, suas escolhas têm consequências reais, e essa perspectiva é chamada por alguns teólogos de teísmo relacional compatibilismo leve, vou repetir a palavra, compatibilismo leve, sinergia divina e humana. Aí vejamos a Bíblia e o determinismo teológico rigoroso. Alguns grupos religiosos interpretam que Deus já determinou todas as decisões. Deus predeterminou quem será salvo e quem será condenado. Não existe verdadeiro livre-arbítrio, porém a Bíblia apresenta uma visão mais ampla. Deus conhece tudo, onisciência, mas não força tudo, ele permite escolhas. Eu estou com essa decisão aí, com essa premissa aí. Exemplos de escolhas humanas reais, Adão e Eva podiam escolher. Gênesis capítulo 2, 16 ao 17. Deus os colocou no jardim e deu para eles o direito deles escolherem. Eles escolheram. Estava lá a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles escolheram. Caim pôde escolher o bem. Gênesis 4, 6 ao 7, porém não escolheu. Israel escolheu obedecer ou não, Deuteronômio 30, 19. Se Deus determinasse tudo, essas advertências não fariam sentido. E nós vemos na história do povo de Israel que o povo horas obedeciam, horas não obedeciam. Horas estavam buscando a Deus, horas estavam até em prostituição cultural. A Bíblia não ensina determinismo absoluto, ela ensina que Deus é soberano, mas não controlador. Controlador no sentido de, Nelson, você tem que fazer dessa forma. Ele me apresenta os dois caminhos. Qual que eu vou seguir? O ser humano é livre, mas não autônomo. As decisões têm consequências reais, claro. Que eu vou colher aquilo que eu semear, que se eu semear o bem, eu vou colher o bem. Deus governa, mas não manipula. Nós não somos marionetes. O futuro é conhecido por Deus, mas não imposto por Ele. É um modelo de responsabilidade humana dentro da soberania divina. A Isaías 46, 9 ao 10, Deus conhece o fim desde o princípio, Efésios 1 e 11, Deus age conforme seus propósitos, Josué 24, 15, nós temos aí a escolha humana,
Deuteronômio 30:19, escolhe, pois, a vida. Apocalipse 3:20, nós temos um convite, não uma imposição. Jonas 3:10, Deus muda o decreto mediante o arrependimento. Provérbio 16:9, Deus dirige, mas o homem planeja. Gênesis 4:6-7, Caim podia escolher o bem, mas não escolheu. O determinismo fatalista é a visão de que todos os acontecimentos estão fixados de maneira imutável, independentemente das ações humanas, e diferente do determinismo causal, no qual os eventos são determinados por causas anteriores, e o fatalismo, ele afirma que o futuro acontecerá de um único modo, que as pessoas hajam ou não. E nós vimos as características do fatalismo, que é o futuro inevitável, as escolhas humanas não alteram o destino, e a realidade humana funciona como um roteiro pré-escrito. Nós vimos também as diferenças entre o determinismo causal e fatalista, né? O determinismo causal tem uma causa, nossas escolhas fazem parte da cadeia causal, e no fatalismo as nossas escolhas são irrelevantes e o resultado final é sempre o mesmo, né? Aí nós temos todas essas referências aí que nós buscamos. Eu pesquisei aqui em Suma Teológica, Tomás de Aquino, na Metafísica de Aristóteles, The City of God, New York, Augustin Saint, e também a Bíblia em português, né? As Institutas da Religião Cristã, João Calvino, Meditações Metafísicas, Descartes, Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, de Thomas Howell Norman Gishley, Ensaio Filosófico sobre Probabilidades, Pierre Simon Laplace, e outros, né? Eu espero que você tenha compreendido sobre isso aí. Eu fico na linha do livre-arbítrio, dei essas explicações todas aí, mas eu fico com o livre-arbítrio, que nós escolhemos, Deus nos aconselha, Deus nos mostra, Deus ele nos ensina, Deus ele nos dá o direito de escolher, e nós precisamos entender que essas escolhas, nesse direito de escolher, nós vamos colher as consequências da nossa escolha, não é verdade? E Deus ele deixou o livre-arbítrio para que nós pudéssemos realmente escolher entre o bem e o mal. A pessoa tem a liberdade de escolher o bem e o mal, e isso foi exemplificado aqui nessa live através de Adão, Eva, né? Que eles escolheram, eles desobedeceram a Deus e tiveram trágicas consequências. Além disso, Deus nos responsabiliza por nossas escolhas. Ele nos oferece o caminho, ele nos oferece a decisão, portanto, a escolha é um aspecto fundamental da vida espiritual. E Deus deseja que as nossas decisões estejam alinhadas com a sua vontade. Mas Deus ele não vai obrigar a ninguém a segui-lo. Nós vamos, na realidade, ter o direito de escolha. Escolham a quem vocês devem servir. Quando nós examinamos a palavra do Senhor, nós vemos, a decisão é sua, mas escolha sabiamente. E eu preciso realmente escolher sabiamente. E quando analisamos o que a Bíblia fala sobre as escolhas, nós percebemos estar ao lado de cada decisão, né? No texto de Provérbios, por exemplo, capítulo 3, versículo 5, ao versículo 6, nós vamos perceber que Deus
está aí nos guiando. Que aprendemos, devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração, e Ele vai nos guiar, Ele vai nos ensinar, vai nos mostrar como nós vamos realmente servi-lo, segui-lo com um coração sincero. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus. Josué 24:15. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Salmo 25, versículo 12. Vejam que ele vai instruir, ele não vai obrigar. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Jeremias capítulo 32, versículo 38 ao 39. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Josué capítulo 4, e o versículo 22. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistiram ao Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 5. Provérbios 16:33, a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Quer dizer, o Senhor decide, mas eu escolho. Provérbios 19:2, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Romanos 2:6-8, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Aí são as consequências das minhas escolhas, né? Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos vossos antepassados, eu já citei, né? Josué 24:15. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E Ezequiel 18:30. Ezequiel 18:30-32, portanto, ó nação de Israel, eu julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos, isto é, de acordo com aquilo que eu vou escolher. Palavra do soberano, o Senhor: arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Porque deveriam morrer, ó nação de Israel? Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor: arrependam-se e vivam. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. João 7:17. Deixa eu ver mais aqui. Hebreus 10:35-39. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder,
não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E terminando aqui, hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Deuteronômio 30 e 19. Vocês observaram aqui, pessoal? Aí Mateus 7, 13 a 14 diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Portanto, meus queridos, assim que vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Que você se volte para a direita, que se volte para a esquerda, uma voz atrás de você lhe diz: este é o caminho, siga-o. Isaías 30, 21. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Realmente é um assunto bem complexo, é um assunto difícil, mas pesquisando, orando, buscando, nós vamos tendo entendimento, aí através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos orienta. Amém? Um beijão, um abração. Professor Pastor Nelson.